estranho, posso ser sincero? Vocês vão comer uma picanha. Ó, rapaziada, meu teclado ali é chica. Tá vendo, meu amigo? Ó. Pera aí, deixa eu ver aqui. Manual. Economia. Olha isso daqui, ó. Crise do governo, cara. Que eu não posso falar o nome, né? Que eu vou me auto-respeitar. Olá, tudo bem? Queres um presente? Eu sou uma missionária da igreja das... Mas acredita que acredita em Deus pode dormir tranquilo sabendo que tem criança morrendo de fome, que tem gente pegando osso na fila de açougue. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma cerveja gelada. A gente vai fazer o que o povo possa voltar a comer a tal da picanha que um dia desapareceu. Oh, vai, rapaziada, nessa daí. Vai nessa daí que você vai se iludir. Por isso que eu falo, cara. Você se desanima. Tamanho do impacto varia entre as capitais. Todo mundo quer saber o seguinte: quando os preços vão parar de subir? Não vai. Passou R$ 6 pela primeira vez, tá tudo caro, tá difícil fazer compra. O que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, vai para fruta. E você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Você não compra. 33 dias. Isso. Esse foi o tempo necessário para que a população perdesse a fé no governo de Lula. E não é por pouco. Em meio a medidas impopulares e promessas frustradas, Lula agora atinge um nível de popularidade tão baixo quanto o de Bolsonaro no auge da pandemia. Uma incerteza no futuro. Posso ser sincero? Nesse vídeo eu vou Os dois são a mesma face da moeda, rapaziada. nós chegamos aqui. Oh, O mais importante, como que faz? gaúcho, meu amigo. Gaúcho. Ô, louco. Seja bem-vindo ao canal, carinha. Parabéns pelo vídeo, cara. Começou bem. Introdução ali. E a thumb começou bem. O rombo. Lula da inflação e do dólar é essencialmente um problema. É o gaúcho. Lula foi eleito em 2022, ele prometeu que ajustar o salário mínimo acima da inflação, retomar investimentos em infraestrutura e habitação, ampliar o Bolsa Família. É como diria o ditado, são tudo promessas vazias. Você vê, cara. Você vai comprar uma cartela de ovo para tentar minimizar o preço. Chega lá no mercado, quanto ovo, meu consagrado? R$ 40. Tem lugar que tá 45 o ovo. Mas a gente não pode reclamar, né? Nós temos que agradecer, cara, que a gente tá comendo ovo, entendeu? Porque se reclamar ajudasse, meu amigo, o Brasil já estaria lá na frente. Sabe qual é o problema do Brasil? Eu não vou reclamar não, cara. Vamos agradecer. Má administração, taxa aquilo, taxa isso. Você vê um tanto de taxa na Shopee, nós temos que agradecer, cara. Tá? Não vamos reclamar não, que reclamar não ajuda. Aí eu falo, cara, não tô diminuindo Deus não, cara. Que a gente pode reclamar do que a gente come, que tá no prato, né? Mas assim, só um instante aí, rapaz. Voltei, rapaz. Nós temos que agradecer, como eu tava falando. Você vê, é um tanto de promessa. Como diria o ditado, quem promete muito não cumpre. Então, rapaziada, sabe de uma coisa? Em vez da gente reclamar, vamos agradecer. Agradecer a Deus, né?
que a gente tá podendo botar o alimento na nossa mesa, que Deus tá dando força a gente para nós, cara, botarmos o alimento, o arroz, o feijão, o básico, carne, frango, salsicha, o que tiver, cara. Temos que agradecer, porque se reclamasse, o Brasil já tava lá, no patamar, no mais alto patamar. Por quê? O Brasil, não vamos reclamar do Brasil. O Brasil tem administração, mas só que é mal administrado. É como eu sempre digo. A gente pode dizer, mas não pode. Nós temos que, cara, nós temos que ter fé, cara, que tudo isso daí, cara, não vai ser temporário. E as pessoas falam, quando vai baixar o preço dos alimentos? Não vai baixar nunca. O que aumenta nunca baixa. É que nem eu falo, cara, você tem que dar seu jeito. Ou senão você bota a galinha, cara, pra cagar um ovo pra você comer aí. Posso fazer nada, né? Não sou Deus, né, cara? Tô aqui, só sou youtuber. Youtuber eu sou, graças a Deus. Tô aqui tentando fazer um conteúdo digno, decente e sincero. Porque também eu não sou. Não vou dizer que eu sou perfeito. Porque senão eu estaria mentindo a vocês. Aí fica complicado. Mas é que nem eu falo. Agradeço. Não reclame não. Mas o país tem administração que só que é mal administrado. Promessa de escola. Esse negócio aí do pé de meia, rapaziada. Você tem que estudar. Ó, entenda. Você tem que estudar. Não em vão ao dinheiro. Pode ser 9.000. John, é 9.000. É 9.200. Você tem que estudar para ficar mais inteligente. O dinheiro é só para dizer assim, ó. Eu vou ali. Tem gente que, ó, por isso que eu falo. Sabe, eu não sei nem o que eu falo. Deus me perdoe pela minha língua. Mas assim, não é eu querendo me curiar na vida dos outros, não. Ser um intrometido. Mas, cara, será que a maioria vai pegar esse dinheiro quando o governo dá? O governo dá, cara. O dinheiro, o que é que esses caras vão fazer quando o governo dá? Vão lá pegar o dinheiro pra estudar na faculdade, né? Eu queria não, viu, rapaziada? Da vida dos outros não tem nada a ver. Eu tenho que importar caminho. Querendo saber não, tá? Será, cara, que os caras vão pegar pra fazer uma faculdade, um curso pra estudar ou vão usar pra outras coisas? Ó, a gente já tem que pensar, não querendo saber da vida de ninguém não, rapaziada. Mas assim, você vê tanto erro no país, cara, que dava pra ser consertado. Os caras não consertam porque não quer. Mas nós temos que agradecer, cara. Não vamos reclamar porque reclamar não ajuda. Graças a Deus eu tô com saúde, como bem. Amém. Tenho saúde para me trabalhar. Graças a Deus, cara. Tô aqui, ó, passando conteúdo. Senão, eu estaria lá acamado numa mesa, numa maca. Estaria lá acamado como que é? Uma cama de hospital. Lá só olhando nas portas, olhando nas paredes, tomando soro, sangue, tomando medicamento. Não, tô aqui, ó. Mas temos que agradecer, rapaziada. Mas tem muito erro no Brasil que tem que ser corrigido. De alguma forma geram gastos que o governo precisa fazer. Exatamente. O salário mínimo, ó. O salário mínimo, eu concordo, cara. O salário mínimo nunca vai aumentar, rapaziada. É uma fraude. Pega o salário mínimo, faz menos, faz menos 420, que era o antigo salário, menos os 18. Faz menos, rapaziada, R$ 88 de aumento. Aí eu falo pra você, temos que agradecer, graças a Deus, um aumento. Tá bom, aumentou, Johnny. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. No Brasil, cara, não reclamando, graças a Deus o dinheiro tá muito bom. Com 1.518 para outras pessoas que vivem em região pobre, como a região norte, nordeste e norte, às vezes no nordeste nem chega, cara. Será que com 1.518 do salário mínimo BR brasileiro, cara, será que se vive? Aí eu teria que ir lá no nordeste perguntar pra pessoa. Porque, cara, eu vejo, sabe, eu tava lá ontem fazendo meu segundo serviço. Sabe, me partiu o coração assim, cara.
Aí tinha lá um pote de alho. Desliguei. Um pote de alho. Assim, sabe? De fazer comer assim, comida. Pronto, assim, alho pronto. Com. Com assim, com uma garrafazinha de ketchup e um creme de leite. Aí eu falei assim, meu amigo, se você não quer, por que você não dá para os outros que precisa? Aí eu falo, tem tanta gente que tem condição melhor do que a gente, vai lá, pega, desperdiça. Pra quê, meu amigo? Dá pros outros. Quando você vê um morador de rua na rua, assim, ó, pega lá, ó, dá 10 centavos, ajudou o homem, tá bom. Agora só que tem gente, cara, que eu falo assim, não quer, cara, ajudar ninguém, mas desperdiçar quer. A comida é tão sagrada, é tão difícil de conseguir. As pessoas vão lá, cara, e trata como se fosse um nada. Aí você chega assim, você chega, vê um negócio, desanima, cara. Desanima. Desanima. Para pagar salários e a manutenção do Estado, Exatamente. a despesa primária. Isso aqui é o somatório de tudo que o governo gasta. Para poder pagar esses gastos, o governo arrecada impostos, contribuições e proventos das poucas estatais que ainda geram algum lucro. Mas a maior parte disso são impostos mesmo. Tudo isso aqui gera a receita líquida. Só que, como vocês podem ver, Eu não usei não. desde 2014 o governo não consegue arrecadar o suficiente para cobrir o que ele gasta. Teve um superávit pequeno em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, mas que só foi possível porque o governo adiou o pagamento de precatórios e dívidas com os estados. Essa diferença entre despesas a mais que o governo não consegue pagar com arrecadação se tornam dívida. Só que como as contas do governo estão no vermelho desde 2014, essa dívida foi se acumulando até o ponto que ela está ficando insustentável. Em 11 anos, ela passou de 52% do PIB para mais de 77% em 2024. E até 2030 é esperado que ela passe dos 90%. Nossa. Por mais que não esteja totalmente claro para você agora, essa aqui é a razão principal pela qual o dólar ultrapassou os R$ 6 e pela qual o Haddad virou o taxate. O problema da dívida pública do governo é como o de um senhor de 60 anos de idade que pegou muitos empréstimos no banco. Quando ele era mais novo e tinha uma renda maior, ele conseguia pegar bastante dinheiro emprestado sem muita dificuldade. Porém, conforme o tempo foi passando e o dinheiro que ele pegou emprestado não foi investido em melhorar a produtividade, o único erro do Lenin foi amar demais, e a renda dos seus negócios, ele foi acumulando dívida. E agora, Dívida anos pública, depois, certo? tem muito menos margem a pagar-se. Ao mesmo tempo, ele tem uma necessidade ainda maior do que antes. Pegar dinheiro emprestado para poder cobrir os seus gastos recorrentes. O banco, como não é uma casa de caridade, viu que o risco de emprestar para esse senhor aumentou. Só vai emprestar para ele a partir de agora se ele pagar uma taxa de juros maior. 13%, eita bexiga. E essa é basicamente a mesma situação que o governo se encontra agora. Um país velho, uma produtividade estagnada e uma conta gigantesca sem perspectiva a curto prazo. Que isso, cara? Você pode até enganar eles, economista, mas não pense que você me engana. Qual que é o problema agora? Ah, por favor, tu tá aí comparando uma pessoa física com o governo. Vai ser esse papo de novo. Me diz, por acaso esse senhor da tua historinha aí, ele pode, você imprimir dinheiro? Por acaso esse senhor pode ele mesmo emitir os empréstimos que ele precisa e vender a dívida para outras pessoas? Não. Ou quem sabe, por acaso, esse senhor pode colocar a taxa de juros que ele quiser no empréstimo que ele vai fazer. Não. Ele não pode. Isso que tu quer ouvir? Mas o governo pode, né? E é isso que você
você não tá falando pra eles pra continuar com a tua historinha neoliberal pra pagar juro pra banqueiro? Faz o seguinte, cara, por favor, senta aqui um pouquinho do meu lado, rapidinho. Tu acha que eu vou ouvir as tuas historinhas aí? Não, por favor, eu insisto. Senta aqui, que essa é uma ótima oportunidade pra eu explicar pra eles e pra você também tudo isso que você tá jogando na minha cara. E aí, se tu não gostar depois, tu pode me encher de osso. Pode ser? Ah, tá bom. Se tu insiste tanto, eu vou escutar a tua historinha. Beleza, então tá. Show de bola. Senta aí, pode ficar bem à vontade. Bom, realmente, o governo não é uma pessoa. O governo imprime reais e ele emite dívida cotada em reais. Então, em teoria, em último caso, ele poderia sim imprimir dinheiro e usar esse dinheiro para pagar a própria dívida. O problema é que a história mostra pra gente que sempre que o governo tenta cobrir o Eu não usei não, rapaz. imprimindo dinheiro, isso resulta em hiperinflação. Nossa. A gente até tentou fazer isso aqui no Brasil. O resultado foi Margarina Doriana, 500 gramas, 42,900. Congelador próximo 260 litros de 980 mil por 839 mil à vista. não ideal. O governo também pode, em teoria, interferir na autonomia do Banco Central e colocar a taxa de juros aonde ele quiser. Foi exatamente o que o Alexandre Tombini, presidente do Banco Central durante o governo Dilma, fez. Baixou a taxa de juros mesmo com a inflação acima da meta. O resultado, junto com outras medidas rudimentares tomadas durante o governo Dilma, foi a maior recessão da história do Brasil. Sem guerra, sem pandemia, sem crise financeira, sem nada. Então sim, o governo pode fazer o que ele quiser com a taxa de juros e a dívida, mas não sem ter consequências bem severas. Então, cara. Não falo. Eu Agradecendo. acho engraçado esse teatrinho que você faz. Fazer que o governo pague mais de 10% do orçamento em juro para banqueiro. Tem que conseguir uma pessoa assim? Ha! O cara vai começar a falar coisa, cara. Pronto. Lá ele não vai mais encher o saco. Onde é que a gente estava mesmo? Ah, é. Orçamento. Tudo isso que eu expliquei para vocês, o governo sabe tão bem quanto eu. O Lula sabe que ele não pode estourar completamente as contas públicas com contabilidade criativa, que nem a Dilma fez. O Haddad sabe que ele precisa reduzir o déficit para parar de fazer a dívida crescer que nem bola de neve. A equipe econômica sabe que não pode baixar os juros na marra. Tanto é que agora, mesmo com 7 dos 9 integrantes do Copom sendo indicados pelo Lula, a Selic ainda subiu para 13,2% na última reunião. Como de um lado o governo precisa gastar para entregar as promessas de campanha, e do outro ele não pode fugir completamente da responsabilidade fiscal, ele fica nesse estado que ele está agora, precisando taxar para poder cobrir esses gastos. Na verdade, é pior ainda. Em 2024, o governo bateu o recorde de todos os tempos de arrecadação. 2,71 trilhões. Tá, bicho. arrecadados. Ainda assim, isso não foi o suficiente. Oh. O que o governo precisa fazer agora, já que arrecadar mais não foi o suficiente, é gastar menos. Anos que vem me aparecer de Brawl Stars. Tô interessado, cara, em Brawl Stars. Bom, parece simples, né? Por que o governo só não gasta menos? Bom, primeiro de tudo porque ele realmente não quer. O PT e governos de esquerda na América Latina, em geral, realmente não gostam de gastar pouco. E a segunda parte é porque, mesmo que eles quisessem cortar gastos, não é tão simples quanto parece. Das despesas que o governo tem, só 10% são discricionárias. São aquelas que o governo pode gastar mais ou menos do jeito que ele quiser. As 90% restantes são despesas obrigatórias. Oxi. É obrigado a cumprir com a Constituição. E dentre várias coisas, isso inclui
Rapaz, é mesmo, velho? Ô, louco. E você pensa comigo, que nem eu falo, velho. Esse cara entende muito, hein, de finanças. Aí, cara, em vez de você estudar pra ser inteligente, ó, o cara aí, ó. O cara entende muito, hein, rapaz. Caso você queira Fica aí perdendo tempo com Free Fire, com o joguinho aí. ganhar mais de 100 mil por mês, você não consegue. Você pode ganhar muito, rapaziada, que nem eu falo, cara. Minha gente só agradecer e falar assim, cara. Amém, nós temos as coisas pra comer, tá bom. Fazer o que esse governo não quer castamento, então não é problema nosso. Mas como diria o ditado, o bolso do pobre sofre, né? O governo não tá nem aí, mas o preço das coisas aumenta, cara. Mas temos que agradecer. Salário, cláusula de não retrocesso social, né? Então, uma vez aprovado um benefício, não pode voltar atrás. Você só pode cortar os benefícios e privilégios dos futuros promotores, juízes e políticos. Todos que já estão lá agora. A consequência disso é que até 2030 é esperado que a dívida passe dos 90% do PIB. E, caso nada seja feito, até 2028, por PCU, o governo trava Oh! despesas obrigatórias e vai comprimir completamente as despesas discricionárias para fora do orçamento. Do jeito mais simples que eu consigo explicar, o governo vai estar tão endividado pagando aposentadoria e salário de servidor que simplesmente não vai sobrar dinheiro para investir em infraestrutura ou mesmo para pagar a conta de água e luz dos ministérios da esplanada. Oxi! As nossas contas Meu senhor, meu amigo. mesmo mais Meu amigo, vocês vão ver a crise, meu, que o Brasil vai entrar. pagar elas. Vocês podem esperar, velho. Os investidores, empresários e pessoas tiram o seu dinheiro do Brasil, fazendo o dólar subir cada vez mais. Oxi. E os povos que ainda acreditam e emprestam dinheiro para o governo cobram cada vez mais caro. Meu amigo, infelizmente. Como o governo se recusa a admitir isso e a cortar qualquer tipo de gasto, então a única coisa que sobra é cobrar cada vez mais impostos. Exatamente Não é que o governo não quer admitir, meu amigo, é porque você já sabe. O governo, cara, não quer assumir o erro. Antes que me acusem de ser parcial demais na minha análise, é importante reconhecer alguns pontos positivos. O desemprego está nas mínimas históricas e o crescimento econômico nesses 2 primeiros anos do governo Lula foi bom, dadas as condições do Brasil. O dólar também tem caído nos últimos dias, mas o medo é que o cenário que a gente tem agora lembra muito 2012 e 2013. A calmaria antes da tempestade. Olhando os indicadores, os últimos anos do governo da Dilma estavam bons, tanto que ela foi reeleita. A economia crescia por volta de 3%, o desemprego estava na mínima histórica de 6,3%. Ainda bem, cara. Pelo menos um respiro, né? Já avisavam que a situação era insustentável antes da crise acontecer, alertando que o governo só cumpria as metas fiscais com mágicas contábeis. Hoje, além dos números serem esquisitamente parecidos, já tem economistas como Marcos Mendes e o Marcos Lisboa avisando que o governo só está entregando as contas no verde através de uns certos truques contábeis. O Tesouro já disse que a gente vai ter déficit até o final do mandato do Lula e a Câmara e o Judiciário, bom, eles não parecem muito preocupados em tentar economizar dinheiro. Então é como se a gente tivesse uma bomba relógio esperando para explodir. Se ela vai cair nas mãos do Lula ou qualquer outra pessoa que venha depois dele, eu vou deixar para vocês. Tá, então qual que é a solução? Primeiro de tudo eu tenho que falar para vocês qual não é a solução. Vocês veem, aqui no Brasil a gente tem esse costume muito ruim de fazer as coisas do jeito mais torto possível. Quando inevitavelmente as consequências chegam, ao invés de a gente olhar para trás e tentar entender aonde que a gente pode consertar e fazer diferente na sociedade, com o governo, a gente nunca faz isso. É claro que você pode ter uma política industrial. Novo, ponto digital, muito apoio à política pública.
BNDES distribuíram rios de dinheiro do privado. Que grande projeto de conteúdo nacional, de organização, de crescimento econômico, deu certo. Aqueles mega projetos que foram anunciados em 2009 e 2014. Nenhum. Todos fracassaram. Então a gente usa a frase de efeito para defender uma ideia genérica e a gente não cura os detalhes. Na verdade, a gente sempre está abaixando alguém ou alguma coisa para colocar. No caso do Bolsonaro, era o mídia, a oposição, o STF. O Lula assumiu e prometeu recuperar o resultado positivo da economia que ele havia conseguido nos seus 2 primeiros mandatos lá atrás. Mas 2 anos depois, hoje, sua aprovação no nível mais baixo, a culpa de novo é do mercado, dos especuladores, dos bancos. Os presidentes mudam e os inimigos também, mas o discurso de tentar achar culpados permanece praticamente o mesmo. Assim como o Ciro, que mesmo não tendo ganhado ainda, também tem os seus inimigos jurados. Do sistema financeiro cartelizado, aos banqueiros e aqueles que vivem da exploração da agiotagem oficial, baronato do rentismo. A solução real para toda essa coisa que é o Brasil é feia, é dolorosa e ninguém com capital político relevante está oferecendo. Equilibrar o orçamento público e aumentar a produtividade do Brasil. Isso passaria por uma reforma administrativa para cortar privilégios e excessos do setor público federal e do judiciário, estabilizar e reduzir o crescimento do déficit na Previdência, cortar privilégios e subsídios desnecessários para amigos do governo, melhorar a qualidade e eficiência da educação e abrir a economia para a competição internacional. Tá, André, e por que quase ninguém oferece isso? É porque todos os políticos são burros e só nós que é inteligente? Não. É porque vocês, meus queridos, não querem isso. Esses ajustes que a gente precisa fazer para consertar a economia do país são recessivos. Significa que, mesmo que no longo prazo, daqui 10, 20 anos, eles sejam bons e até essenciais, no curto prazo, de 1 a 5 anos, eles doem bastante. Demitir servidor público federal com super salário e reduzir o salário deles não é ruim só para eles. Também é ruim para o comércio que eles compravam, para a lojinha de roupa, para a comida. Tudo isso tem um efeito cascata que no curto prazo é ruim. E também é uma grande ilusão achar que se a gente for passar um pente fino, vai ser só cortado o benefício dos que ganham mais de 100 mil por mês e que isso vai resolver o problema das contas públicas. Na verdade, a gente pode cortar todos esses super benefícios que ainda vai ter um problema gigante nas contas públicas, principalmente em aposentadorias. Assim como abrir a economia e baixar o imposto de importação é excelente para a economia no longo prazo. Mas no curto prazo vai quebrar muita empresa e indústria grande que empregam muita gente e também muita lojinha pequena de cidade Vai fechar, pequena cara. que traz bugiganga da China ou de outros países. Mas, se nenhuma dessas coisas é feita, o Brasil continua parado no tempo, como ele está agora. O ajuste que precisa ser feito é que nenhum remédio amargo. E a verdade é que a maioria da população não quer isso. E mesmo que quisesse, o Centrão, que controla a Câmara e o Senado, e teoricamente é uma representação dos interesses da população, não quer. Falando bem sinceramente com você aí, o que vai acontecer realmente é o que aconteceu sempre na história recente desse país até os dias de hoje. Vai se empurrando o problema com a barriga, varrendo a sujeira para debaixo do tapete, fingindo que não tem nada de errado, até uma crise estourar. E aí, justamente quando é mais difícil e doloroso, o pior momento possível, a gente acaba passando, bem timidamente, algumas das reformas que precisam ser feitas. Foi assim em 1990, de novo em 1994 e de novo
saber quando, no futuro, daqui pra frente, que a gente vai ver a próxima etapa desse ciclo se repetindo. No mais, era isso que eu tinha pra passar pra vocês. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Se inscreve e é os guri. Tchau, tchau. Tá vendo, rapaziada? É um canal bom, merece. Eu até me inscrevi ali, deixou o like no vídeo dele. É, meu amigo,